Olá, uma boa noite. Tenho uma bomba para expor aqui para vocês. Mais uma bomba. Semana passada eu comentei sobre o presidente Vladimir Putin durante conferência sobre o clima. Novamente ele disse que o responsável pelo descontrole climático, pelas mudanças climáticas no nosso planeta, não é o CO2. Para ele, são eventos astronômicos, eventos cósmicos, talvez até o próprio ciclo de Milankovitch. Para quem não sabe, falando de uma forma bem resumida, são oscilações na órbita da Terra e também no eixo de inclinação. Às vezes a órbita da Terra ela pode se afastar um pouco mais do Sol. Isso influencia muito na forma com que o Sol ilumina o nosso planeta e, claro, consequentemente, levando a mudanças no clima. Tá? E venho falando sobre o Dr. Ian Plimer, geólogo australiano, também batendo na tecla. Não é o CO2. No passado existiram grandes quantidades de CO2, o planeta não aqueceu. É agora uma outra bomba. Coisas que a mídia não informa para nós, informa para vocês. Um doutor muito renomado, Dr. McDonald, inclusive já ganhou prêmios, prêmio Nobel de Química, ganhou também um prêmio em energia nuclear, pelo inferno. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Eu vou expor aqui a entrevista dele da Epoch Times. Vou dublar para vocês. Tá? Seu like, seu joinha é muito importante. As informações são muito sérias. Por quê? Porque o planeta está se deteriorando e as pessoas, principalmente a comunidade científica, está com uma venda nos olhos, distorcendo tudo o que está acontecendo. Eu concordo com o Dr. McDonald, que está sendo, inclusive, gastos muito dinheiro para uma narrativa que está errado. Tá? Bom, para quem não conhece, esse é o doutor, inclusive ele ainda é professor em faculdade nos Estados Unidos, ele é de origem, ele é da Nova Zelândia, porém é cidadão aí, naturalizou norte-americano. Então é importante, meus amigos, nos espelhar nesse tipo de figura, nesse tipo de pessoa. Então quando eu mostro minha teoria, ninguém é obrigado a concordar, tá bom? Mas quando eu exponho minhas ideias e teorias, eu também me exponho em análise de professores como ele. Agora observe essa sequência de vídeos antes das demais informações. Observe o que está acontecendo pelo mundo. Então já eu vou aparecer do Dr. McDonald, a entrevista que ele concedeu no Brasil alguns dias atrás. Meus amigos, são eventos que não podem ser ignorados. Inclusive na live que eu fiz ontem sobre o clima no Brasil, eu prometi que hoje colocaria esse vídeo no ar para vocês. Então o que vocês estão vendo, isso não acontece de forma a todo momento, né? Não acontecia a todo momento, era muito raro esse tipo de coisa. Como por exemplo, isso aconteceu na Arábia Saudita. Um país desértico, observa a mudança, parece o Brasil. Isso na Arábia Saudita. E às vezes aqui no Brasil é período de seca. Né? Estados Unidos, Nova Orleans. Inclusive no Brasil, às vezes, um período de seca. E na Arábia Saudita, Kuwait, Oman, chuvas ali no limite. Então são imagens inacreditáveis. Então não podemos seguir o errado. Né? Vocês vão ficar de boca aberta com a entrevista do professor, o que ele disse. Vocês vão ficar de boca aberta. Então são informações, são estudos com pessoas renomadas. Esse tipo de informação você só tem aqui no canal Olhos no Céu. Tá? Então para ele não tem ligação nenhuma com atividades humanas. E eu também concordo com isso. Tá? Até acredito que o ser humano pode alterar, vamos dizer, danificar o planeta com desmatamento e tal, poluição dos rios. Mas o planeta ele está se deteriorando, mudando muito rápido, levando a espécie humana a uma corrida contra o tempo.
na França, ou seja, todos os cantos da Terra estão afetados. Agora na França, observe, as pessoas usando ali, né, um barco, veja só que absurdo. Então, como que isso pode ser normal? É claro que isso não é normal. Isso é óbvio que não é normal. E outra, não está tendo época para esse tipo de coisa? Brasil, dia 23. Isso tem acontecido. Os carros sendo levados, as ruas se converteram em verdadeiros rios. Inclusive, coloque nos comentários o parecer de vocês. O seu parecer, a sua opinião também é muito importante. Ver sabe o tamanho dessa super célula de chuva, né, essa super tempestade na Rússia. Inclusive, muitos professores, como o Dr. Guy McPherson, aqui no Brasil também, não é só citar o nome de professores estrangeiros, aqui no Brasil também tem um climatologista, Carlos Nobre. Inclusive, ele se manifestou a respeito da época dos incêndios aqui no Brasil, né? E que esse tipo de coisa vai ficar mais e mais comum. O Brasil vai ficar com um clima cada vez mais seco a respeito disso aí. Então, episódios de grandes chuvas, como também um clima. Vamos passar aqui no Brasil por episódios de verdadeiras secas. Secas extremas, secas severas. Então, os padrões da atmosfera completamente modificados. Agora observe o que esse homem disse. Gastaram milhares de milhões de dólares para tentar demonstrar que o CO2 era o responsável. Tentando estabelecer uma correlação entre o aumento de CO2 na atmosfera e o aumento da temperatura. Assim que assumiram a resposta de antemão, supor a resposta já de antemão é provavelmente o pior pecado que se pode cometer como cientista. O inovador de hoje é o Dr. McDonald, publicou mais de 1000 artigos em revistas e conferências revisadas por pares. Tem 11 patentes e em 2011 foi nomeado em Prêmio Nobel de Química. Em 2023 foi nomeado para o Prêmio Fermi, um dos mais principais prêmios nucleares dos Estados Unidos. Também é membro da coalizão CO2, que é principalmente o nosso tema de hoje. Mas o CO2 não é um contaminante. De forma alguma, é o alimento das plantas e existe uma correlação direta, né, com o rendimento do cultivo e a quantidade de CO2. Já sabe que somos capazes de alimentar cerca de 9 milhões, 1.000 milhões de pessoas. Se não pudermos fazê-lo, 2/3 do mundo perecerão de fome ou farão que o aquecimento global pareçam amendoins. Ou seja, o que ele disse aqui? Ele usou uma ironia aqui no final, mas é muito importante essa questão aqui. Essa questão que é interessante. Esse trecho aqui. De forma alguma é o alimento das plantas e existe uma correlação, uma relação direta entre o rendimento dos cultivos e a quantidade de CO2, ou seja, quanto mais CO2, mais cultivos. Então, você gastar milhões em projetos para limpar a atmosfera de CO2, isso pode piorar a situação, pelo que eu entendi. E ele sabe muito bem o que está falando, por quê? Porque ele é químico. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Química. Ele sabe muito bem como que o átomo funciona, as moléculas funcionam. Tanto é que ele ganhou também prêmio, né, sobre prêmios, né, nucleares. Então ele sabe o que ele está dizendo. Tá? Então é importante esse tipo de informação se propagar. Porque não adianta nada gastar dinheiro, recurso para uma narrativa que pode estar completamente errada.
que eu sempre falo, já se tornou uma corrida contra o tempo. Se tornou uma corrida contra o tempo. É um diagnóstico. O que acontece quando a pessoa ela tem um diagnóstico errado de uma doença? O que acontece? Ela vai falecer. É o que está acontecendo com a humanidade. Tá? É o que está acontecendo. Porque não está tendo tratamento. Pode ser que não haja cura, mas pelo menos um tratamento. Sabendo a causa raiz, tem como se preparar melhor. Preparar a humanidade para os próximos desafios. Mas para isso precisa saber realmente a causa raiz do problema. Tá? Para esse homem, é cíclico, assim como disse Putin, assim como disse o Dr. Ian Plimer e muitos outros. Muitos professores da Sociedade Criativa, Dr. Arthur Viterito e por aí vai. Tá? O Dr. McDonald é natural da Nova Zelândia, cidadão americano naturalizado e professor residente, semi-aposentado nos departamentos de Engenharia Nuclear e Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele possui bacharelado e mestrado pela Universidade de Auckland e doutorado pela Universidade de Calgary, 1969. Todos em Química. O professor McDonald publicou mais de 1000 artigos em periódicos revisados por pares e anais de congresso, além de 4 livros. Ele é membro da Royal Society Canada e da Royal Society New Zealand, as academias nacionais desses países, e membro da Academia de Ciências da União Europeia. Possui índice H de 79 e seus artigos foram citados mais de 27.846 vezes. Então é uma pessoa de peso. Então vemos que nós estamos no caminho certo. A causa do problema são eventos astronômicos que ocorrem de forma cíclica. Tá? Só que o Dr. McDonald, com certeza, ele não está ainda por dentro dos fenômenos geológicos que estão acontecendo na Terra. Se ele soubesse disso, se ele observasse isso, com certeza aí ele teria uma pulga atrás da orelha, como o aumento dos terremotos. Muitos vulcões que estão voltando à vida, inversão do campo magnético, anomalias nas camadas interiores da Terra, deformações na Terra, no formato da Terra, alterações na velocidade, tanto do núcleo quanto do próprio planeta. Então é que eu sempre falo, rapadura é doce, mas não é mole. Também pode ter certeza que há muito caroço nesse angu. E não querem que você, o senhor, a senhora, que vocês saibam, lamentavelmente. Mas vamos seguindo firmes e fortes. Eu conto com o apoio de vocês, com a presença de vocês, com like, com joinha. E é sempre muito importante vocês estarem todo dia verificarem se tem vídeos novos aqui em nosso canal Olhos no Céu. Tá bom? É muito importante verificar se tem vídeos novos. Estou sempre publicando vídeo aqui todos os dias. Às vezes você não recebe notificação. Você acaba sabendo do vídeo se você comparecer aqui no canal. Então, eu peço essa gentileza. E verifiquem todos os dias, mais ou menos nesse horário, entre 18 horas e 20 horas, se tem vídeos novos ou lives. Até a próxima. Tchau.